Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Problema 7. Uma estrada leste-oeste e outra norte-sul interceptam-se num ponto O. Uma estrada diagonal deve ser construída de um ponto A leste de O até um ponto B ao norte de O, passando através de uma cidade C que está a A quilômetros a leste e B quilômetros a norte de O. Ache a razão entre OA e OB quando a área do triângulo AOB for menor possível. Mostre que essa área mínima é atingida quando C é o ponto médio do segmento AB. Temos uma estrada norte-sul e outra leste-oeste que se cruzam no ponto O. A leste de O temos um ponto A e a norte um ponto B. A estrada que une os dois pontos deve passar por uma cidade C, situada a A quilômetros a leste de O e B quilômetros ao norte de O. A figura representa o problema. Os pontos A e B formam um triângulo que queremos minimizar a área. Vamos chamar o segmento OB de Y e o segmento OA de X. A área desse triângulo é igual a metade do produto da base pela altura. Então, a área vai ser 1 sobre 2, x vezes y. Vamos também traçar um segmento de reta paralelo ao eixo horizontal, passando pelo ponto C, e que intercepta o eixo vertical no ponto que chamaremos de D. Podemos identificar dois triângulos semelhantes na figura, o triângulo BDC e o triângulo AOB. Destacando o triângulo menor, sua altura vale y menos b e seu comprimento vale a. Como são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. A altura de um dividida pela altura do outro deve ser igual ao comprimento de um pelo comprimento do outro. Então, y menos b sobre y tem que ser igual a sobre x. Multiplicando cruzado, AY vai ser igual a x vezes y menos bx. Derivando essa expressão em relação a x e considerando o y função implícita de x, fica a derivada de AY vai ser a, que é a constante, e como o y é uma função implícita de x, dy dx, que vai ser igual. Agora eu tenho um produto x vezes y, então vai ser o primeiro x vezes a derivada de y, que é dy dx, mais o y vezes a derivada de x, que é 1. Então fica mais y. A derivada de menos bx dá menos b. Se a gente passar o termo de dy dx da direita para a esquerda, fica a dy dx menos x dy dx é igual a y menos b. Podemos colocar o dy dx em evidência, então fica a menos x dy dx é igual a y menos b. Então, o dy dx vai ser y menos b sobre a menos x. Derivando a área dessa mesma forma, derivando em relação a x, considerando o y função implícita de x, teremos o dA dx vai ser o meio é a constante, então permanece, e eu tenho um produto de duas funções, x e y. Então vai ser a primeira x vezes a derivada da segunda, dy dx, mais a segunda y vezes a derivada de x, que é 1. Substituindo dy dx dessa expressão pelo valor calculado antes, fica meio vezes x, no lugar do dy dx, y menos b sobre a menos x, mais y, que dá meio, fazendo a multiplicação aí, x vezes y dá xy, x vezes menos xb, ou bx, sobre a menos x, mais y. Tirando o mínimo comum da a menos y dividido por a menos y dá 1, então o primeiro termo não vai mudar nada. A menos y dividido por
1 dá A menos Y, vezes Y fica mais AY menos XY. Dá para cancelar o XY com menos XY. Então fica meio vezes AY menos BX sobre A menos X. A área será mínima quando a derivada for nula, ou seja, quando o meio de AY menos BX sobre A menos X for igual a zero. Essa expressão será nula quando o termo do numerador se anular, né? Então vai ficar AY menos BX igual a zero, passando menos BX para o outro lado. AX, ou melhor, AY é igual a BX. Como eu quero saber a razão entre o segmento OA e o segmento OB, que eu representei por X e Y, respectivamente, vou passar o Y para o outro lado e o B para o lado de cá. Então fica A sobre B é igual a X sobre Y. Então essa vai ser a relação entre OA e OB. OA sobre OB vai ser igual a A sobre B. Para verificar se C é o ponto médio do segmento AB, vamos usar o fato de que AY é igual a BX na expressão AY é igual a XY menos BX. Fazendo isto, podemos dizer que no lugar do AY, BX vai ser igual a XY menos BX. Podemos cancelar o X, né, que tem em todos os termos. Concluímos que o B vai ser Y menos B. Passando o menos B para a esquerda, B mais B é igual a Y. Então, o Y vai ser igual a 2B. O valor de X como a Y é igual a BX, então, A vezes o Y, que é 2B, tem que ser igual a BX. Podemos cancelar o B e concluímos que o X é igual a 2A. Então, podemos dizer que as coordenadas dos pontos A e B são: o ponto A vai ser 2A, né, e 0, e o ponto B, 0 e 2B. As coordenadas do ponto médio entre dois pontos são iguais às médias das coordenadas destes pontos. Então, a média, o ponto médio entre A e B, vai ser o x de A mais x de B sobre 2, né, a média da coordenada x, e YA mais YB sobre 2, a média da coordenada y. Então, vai ser 2A, que é o x de A, mais 0, que é o x de B, sobre 2. E 0, né, que é o y de A, mais 2B, que é o y de B, sobre 2. Que dá 2A sobre 2, que é A, no primeiro, e 2B sobre 2, que é B. E dá exatamente as coordenadas do ponto C. Então, a área do triângulo será mínima quando o ponto C, né, obrigatoriamente que a estrada diagonal vai passar, for o ponto médio do segmento AB. A seguir, apresento mais 2 problemas para você tentar resolver.